Olá, turma, técnico em finanças. Na nossa disciplina intitulada Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa, nós trabalharemos agora a nossa terceira unidade, intitulada Cientificidade do Trabalho Científico. Na nossa breve apresentação, eu sou o professor Rodrigo Iturra Wolff, sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, tenho uma pós-graduação pelo IESMA e sou mestre em Filosofia pela Federal da Paraíba e atualmente professor efetivo do Instituto Federal do Maranhão. Bom, no que diz respeito à cientificidade do trabalho científico, é imprescindível destacar a importância da estrutura dos projetos a serem elaborados como materialidade da nossa pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é o tópico da nossa terceira unidade. Neles, vocês irão desenvolver as pesquisas de acordo com determinados modelos. E esses modelos irão favorecer a própria pesquisa. Então, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas através do emprego de processos científicos. Ela parte de uma ou mais dúvidas ou problemas e, com o uso de métodos científicos adequados, busca respostas e soluções. A solução somente poderá ocorrer quando o problema levantado tiver sido trabalhado com instrumentos científicos e procedimentos adequados. Então, nós queremos que nesse momento vocês elaborem um projeto de pesquisa como uma atividade voltada para a solução de problemas. Então, esses problemas, eles mediante uma determinada abordagem, denominada científica, permitem que sejam explorados e desenvolvidos de acordo com o uso do método científico e dos métodos adequados para a solução desses problemas, tá bom? Usando os procedimentos adequados. Então, nessa unidade, nós iremos ver quais serão esses procedimentos. Ao se desenvolver um projeto de pesquisa, deverá ser levado em consideração a sua inovação científica e tecnológica e a sua condução por pesquisador qualificado, contribuindo para a geração de novos conhecimentos. O projeto de pesquisa deverá compreender algumas etapas que nós iremos trabalhar. Então, quando se trabalha um projeto de pesquisa e o seu desenvolvimento, se leva em consideração que um dos aspectos imprescindíveis para que esse projeto ganhe representação e representabilidade diz respeito à própria inovação científica. E isso ocorre devido à mobilidade que o mundo entrelaçado com a ciência permite inovar. Então, o pesquisador que será responsável por essa inovação de acordo com o seu projeto, com os seus métodos de trabalho, como que nós já chegamos a trabalhar nas unidades anteriores, gerando novos conhecimentos para o local, para a humanidade, para o mundo. Então, o projeto, vamos ver agora quais serão as etapas desse projeto. Ou seja, quando se elabora um projeto, torna-se necessário uma capa. O primeiro modelo, né? Ou seja, você tem ali a preliminar, ou antes propriamente do texto principal, você tem a capa de proteção e que indica a temática do seu trabalho. Ou seja, a capa refere-se à proteção externa do trabalho, reunindo um conjunto de informações sobre o projeto de pesquisa. Ou seja, é na capa que você intitula a instituição cujo qual você pertence, curso que você faz parte, o título propriamente da sua pesquisa, quem é o orientador do seu trabalho, o polo cujo qual você faz parte. Então, essas informações elas já aparecem inicialmente na capa.
A segunda parte seria a folha de rosto, né, que é a fonte principal de identificação, devendo conter informações complementares à identificação do projeto de pesquisa. Ou seja, é na folha de rosto que você escreve projeto de pesquisa, ou monografia. Você indica ali a fonte principal da identificação. O autor, o orientador, a folha de rosto, a cidade, o lugar, o ano. Em seguida, nós temos o resumo. E o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, devendo incluir os objetivos, a metodologia utilizada, resultados, a discussão, conclusão e recomendações. Sua extensão não deve ultrapassar 200 palavras. Logo, após o resumo, poderão ser incluídas as palavras-chave, que são as palavras mais usadas no decorrer do texto e que descrevem os elementos essenciais da informação. Normalmente aconselha-se o uso de 3 palavras-chave. Na quarta parte, nós temos as listas, que envolvem as ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos, devendo ser relacionadas na mesma ordem em que são citadas no trabalho científico. As listas de ilustração incluem tabelas, gráficos, fórmulas, lâminas, desenhos, mapas, figuras e etc. Exemplo, figura 1, figura 2, tabela 1, tabela 2. As listas de ilustração não devem vir com numeração conforme exemplo acima. As ilustrações são indicadas em ordem crescente conforme aparece no texto. Em seguida, nós temos o sumário. O sumário é a enumeração das principais divisões, seções e capítulos de uma publicação na mesma ordem que se encontram na obra, com a indicação da página inicial correspondente. Não devem constar no sumário as partes que o antecedem. O mesmo não deve ser confundido com o índice. Então, que partes que antecedem? A capa, o que foi enunciado agora, a folha de rosto, o resumo, isso não aparece. Então, aparece a divisão do seu trabalho. Em seguida, então, quando se introduz a temática do seu trabalho principal, é intitulado com o próprio nome Introdução. Aqui se inicia o seu trabalho. A introdução deve fornecer uma visão global da pesquisa a ser realizada, apresentando o que se pretende investigar, investigando os objetivos e a importância do trabalho. É necessário especificar o problema da pesquisa, justificando a sua abordagem, assim como delimitar o campo de atuação e informar as limitações do estudo e as hipóteses, caso estas sejam aplicáveis. Então, é na introdução que o seu trabalho propriamente ele se inicia no que diz respeito ao desenvolvimento da sua pesquisa, da sua investigação. E é nele que se encontram os objetivos a trabalhar e especificar. Deste modo, o autor deve apresentar a definição do assunto, expondo de modo claro e preciso qual é a ideia central do estudo, a delimitação do assunto, esclarecendo o ponto de vista sobre o qual ele será enfocado no desenvolvimento do relatório, ou seja, da pesquisa. É interessante apontar aqui o papel do orientador, porque pois ele contribui para que esse tema tenha um desenvolvimento, para que esse tema não saia para uma exposição em outro plano. Então, a delimitação é importante, a definição do assunto. A situação do tema no tempo e no espaço, ou seja, o tema deve ser cuidadosamente situado no conjunto dos conhecimentos ou atividades já desenvolvidas por outros autores.
seja, essa delimitação tempo e espaço é crucial para que o trabalho esteja abordado de uma maneira objetiva. A importância do tema com especial cuidado em sua elaboração, norteando o leitor para a relevância do estudo em questão e despertando sua atenção para a leitura da pesquisa. O autor deve justificar a escolha e seleção do tema a ser estudado. A definição de termos empregando termos especializados ou palavras antigas com sentido novo, palavras com dupla interpretação, especificando o real sentido que se quer dar àquela terminologia em seu estudo. Agora nós partimos para os objetivos. Os objetivos, eles compreendem os propósitos do estudo, ou seja, que tipo de informações se pretende divulgar através da pesquisa. O autor deve estabelecer os objetivos através de frases concisas, redigidas de forma impessoal. Em algumas pesquisas, poderão ser apresentados mais de um objetivo, classificados quanto à sua abrangência e definidos como objetivos gerais e específicos. Aqui nós temos a temática da justificativa do trabalho. E a justificativa é o motivo que leva o pesquisador a escolher e estudar o tema. A justificativa aborda a razão pela qual se escolheu o tema e a sua importância para o desenvolvimento da área pesquisada. 1.3. Delimitação. Na delimitação, o pesquisador deve apresentar o escopo de seu estudo, isto é, os itens que serão investigados e analisados. Hipóteses são suposições que antecedem a constatação dos fatos, com características de formulações provisórias, que serão testadas através da análise da evidência dos dados coletados. As hipóteses propõem explicações para certos fatos e, ao mesmo tempo, orientam a busca de outras informações. O processo de elaboração de hipótese é de natureza criativa. Sendo assim, não é possível determinar regras para a elaboração de hipóteses. Para que uma hipótese possa ser considerada logicamente aceitável, deve apresentar as seguintes características. Deve ser conceitualmente clara, particularmente os referentes a variáveis, devendo-se preferir as definições operacionais, isto é, aquelas que indicam as operações particulares que possibilitam o esclarecimento do conceito. Deve ser específica. Muitas hipóteses serão conceitualmente claras, mas são expressas em termos tão gerais que não podem ser verificadas. Sendo assim, deve-se dar preferência às hipóteses que, de fato, se pretende verificar. Deve ter referências empíricas. As hipóteses que envolvem julgamentos de valor não podem ser adequadamente testadas. Palavras como bom, mal, deve, deveria não conduzem à verificação empírica e devem ser evitadas na construção de hipóteses. Deve ser parcimoniosa. Uma hipótese simples é sempre preferível a uma mais complexa, desde que tenha o mesmo poder explicativo. Deve estar relacionada com as técnicas disponíveis. Nem sempre uma hipótese teoricamente bem elaborada pode ser testada. É necessário que haja técnicas adequadas para a coleta dos dados exigidos para seu teste. Quando não forem encontradas técnicas adequadas para o teste das hipóteses, o mais conveniente passa a ser a realização de estudos voltados para a descoberta de novas técnicas, ou então a reformulação da hipótese
com vistas ao seu adequamento às técnicas disponíveis. Deve estar relacionada com uma teoria, uma vez que vem possibilitar a generalização de seus resultados. Em muitas pesquisas sociais, este critério não é considerado. A revisão de literatura é a apresentação da literatura básica com os possíveis itens sobre os assuntos pesquisados. A revisão de literatura faz especificação detalhada e criticamente articulada sobre todos os pontos-chave das perguntas que a pesquisa pretende responder, os quais fornecerão subsídios necessários para as discussões e conclusões do estudo. 3. A metodologia. Neste capítulo, deve levar em consideração a relação entre problema, teoria, método e resultados a serem alcançados. Assim, deverão ser abordados os seguintes itens. Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é em vista com o primeiro passo de todo trabalho científico. Este tipo de pesquisa tem por finalidade especificamente, quando se trata de pesquisa bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, facilitar a delimitação de uma temática de estudo, definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa, ou ainda descobrir um novo enfoque para o estudo que se pretende realizar. Pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Pesquisa bibliográfica. Procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou também como parte da pesquisa descritiva ou experimental, quando é feita com o intuito de recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um problema para o qual se procura resposta, ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar. O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita a investigação de seu amplo e detalhado conhecimento. Por essa razão, cabe lembrar que, embora este tipo de estudo se processe de forma relativamente simples, pode exigir do pesquisador nível de capacitação mais elevado que o requerido para outros tipos de delineamento, devido à dificuldade de generalização dos resultados obtidos, quando a unidade escolhida para a investigação for bastante anormal em relação às muitas de sua espécie. A pesquisa descritiva procura observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos variáveis, sem que o pesquisador interfira neles ou os manipule. Este tipo de pesquisa tem como objetivo fundamental a descrição das características de determinada população ou fenômeno. A pesquisa explicativa, além de registrar, analisar, interpretar os fenômenos estudados, tem como preocupação primordial identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, isto é, suas causas. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. O cronograma apresenta as diversas etapas do projeto, indicando o tempo necessário para a realização de cada uma delas. O cronograma deve conter as atividades a serem desenvolvidas de acordo com as descrições dos capítulos e demais itens, e a especificação por mês das referidas atividades. 5. Os recursos humanos. Materiais neste item devem ser apresentados de forma separada. Os recursos em questão, especificando os tipos, a quantidade e demais referências aos mesmos. E
chegamos, por fim, às referências bibliográficas ou bibliografia. As referências bibliográficas ou bibliografias referem-se ao conjunto de elementos que identificam os documentos impressos mencionados no corpo do trabalho. Elas objetivam apresentar ao leitor as obras e os autores que serviram de base para a elaboração do mesmo. Pois bem, turma, chegamos ao fim da nossa unidade. Desejo a todos boas publicações, boas projeções e confecções desses projetos. Terminamos por aqui a terceira unidade e bons estudos.